Hoje pela manhã, nós trouxemos uma palavra sobre exercermos a nossa autoridade. Como devemos fazer isso? Então, você que não pôde estar, por alguma razão, você deve, amanhã já está disponível no YouTube, você deve pegar, para até que você compreenda a palavra desta noite também, que ela faz link com essa palavra que nós traremos aqui. Exercer a autoridade é coisa muito importante na nossa vida, a autoridade espiritual. E hoje passamos a 3 passos para exercermos essa autoridade. E hoje à noite, o título dessa mensagem, eu quero já dar o título antes: vivos, mas sem autoridade. Ué, mas de manhã, pastor, o senhor disse que nós precisamos usar a autoridade, e agora, vivos, mas sem autoridade. O que significa isso? Nós vamos mostrar o perigo que nós corremos de, quase que imperceptivelmente, nós abrirmos mão e perdermos a nossa autoridade. Então, não é uma continuação, mas faz link. Aqueles que tiveram de manhã ou aqueles que assistirem a mensagem poderão entender melhor esse prefácio, esse início que eu estou dando aqui. E eu vou ler em Juízes, no capítulo 1, versículos 4 a 8, uma história real. Pastor, mas a Bíblia é real, mas há histórias que não são reais, que são parábolas, que são suposições, mas essa é uma história real. Então, se você entrar na internet e procurar em algum site que não seja evangélico, vai aparecer essa história aqui. Faz parte da história geral, não somente da história bíblica. E o livro de Juízes aponta as lutas que o povo de Deus teve para conquistar a terra. E eu vou ler a partir do versículo 4 até o versículo 8, uma situação dentro desse contexto de conquista. Diz assim, versículo 4: Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhe a Judá nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Tendo encontrado Adoni-Bezeque nestas terras, lutaram contra ele e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque era o rei de Bezeque. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E levaram-no a Jerusalém, e aí morreu. Os homens de Judá invadiram também Jerusalém e a conquistaram, ou a retomaram. Eliminaram todos os seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Vamos falar com Deus. Vamos entender as conexões bíblicas que Deus coloca nesse texto. Pai querido, em nome de Jesus, falamos contigo porque, apesar de termos estudado, termos esboçado, se tu não fores conosco, nós não saberemos, Senhor, o que dizer. Por isso, Espírito Santo, fala conosco, que ninguém tenha dificuldade de entender e, em entendendo, possa aceitar e aplicar na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Esse rei que teve uma experiência com outros 70 reis, ele agora está numa situação muito difícil e muito interessante, porque ele está na mesma posição dos reis que ele subjugou. Mas antes disso, nós precisamos entender por que esse rei fez isso e o que acontece hoje. Essa mensagem é para hoje, é uma mensagem completamente atual, os tempos que nós estamos vivendo.
Nós estamos vivendo um tempo de muito mais liberdade religiosa, não liberdade de pregar o Evangelho, que há muitos lugares que não há essa liberdade. Nós ainda, preste atenção no ainda, nós ainda estamos com alguma liberdade. Mas eu não sei quanto tempo vai durar e nós temos que estar preparados para isso. E o desejo do inimigo, com suas propostas de liberdade, é que percamos a nossa identidade. Porque há um perigo da liberdade tomar de nós a nossa identidade. E que nós estejamos misturados. Recentemente um pastor conhecido falou, e eu falei assim, verdade, interessante isso. Ele disse, a proposta do inimigo é nos diluir. É pegar o povo de Deus e dar tanta liberdade, mas fazer com que eles sejam insignificantes, diluídos. Eu não estou aqui falando, irmãos, de guerra espiritual, do crente falar mal daquele que não é crente, do mal, o outro que não é crente, não, eu estou falando da estratégia do inimigo para nós perdermos a nossa autoridade espiritual. Nós vimos isso hoje de manhã e fizemos um ato profético aqui com a igreja. Hoje à tarde até recebi de uma irmã resposta, pastor, tomei posse, assumi e já estou usando essa autoridade espiritual. Em Filipenses 3,18 diz assim, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, Paulo falando, né? Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O que é inimigo da cruz de Cristo? O que é a cruz de Cristo? O que ela representa? Salvação, liberdade. E há muitos que são contra essa liberdade. E porque são contra essa liberdade, querem nos dar a liberdade. Mas não a liberdade que é natural daquele que é servo de Deus, mas uma outra liberdade. Uma liberdade que possa tirar a nossa identidade, como já disse, que possa nos diluir, que possa nos misturar e nos fazer perder a nossa força, a nossa identidade, perder a nossa capacidade de lutar e perder o nosso equilíbrio. Eu diria que essa mensagem também pode chamar-se Síndrome de Adoni-Bezek. Síndrome de Adoni-Bezek. Quem foi esse rei? Esse rei era o rei dos cananeus. É um povo que perseguia muito. Era uma pedra no sapato dos cristãos, do povo de Deus, do povo de Israel e dos cristãos futuros, daqueles que se tornariam a descendência desse povo. Até hoje nós temos exemplos de cananeus, pessoas que nos perseguem com a finalidade única de nos subjugar, de fazer com que nós percamos totalmente a nossa posição de vitoriosos em Cristo, não de mais do que alguém, não de superior a alguém. Esse não é o evangelho que Cristo pregava, ao contrário, ele dizia que nós deveríamos ser os mais simples possível. Se você quer ser o primeiro, eu vou te dar regra número 1, seja o último. Mas ele não está dizendo que você não pode ser o primeiro, ele disse, você quer ser? Então eu vou te dar uma aula, comece sendo o último. Essa é a palavra, a pregação de Jesus. Então, nós evangélicos, servos de Deus, em momento nenhum devemos assumir uma postura de sermos superiores, mas superior ao reino das trevas. Hoje de manhã falamos, existem dois reinos, o reino das trevas e o reino de Deus. E nós precisamos assumir a postura de pertencentes de reino de Deus. São coisas que nós é que temos que decidir, para que depois nós tenhamos autoridade sobre as obras do reino das trevas, sobre o inimigo, que nós tenhamos legitimidade de legítimo,
sobre aquilo que nós vamos falar, a palavra que nós vamos soltar. E uma das estratégias é essa estratégia da síndrome de Adoni-Bezeque. Ele era rei dos cananeus, e ele lutava. Eles eram um povo poderoso, bom de guerra, bom de luta, e eles venciam. E ele foi perseguido por essa tribo de Judá, por esse povo de Judá, e fugiu. Mas Judá correu atrás, o alcançou, e o que fez com ele? Primeira coisa, cortou os polegares das mãos e dos pés. E ele então, depois de preso, levaram-no preso. Ele disse assim: eu tenho 70 reis, nesta condição que eu estou agora, que apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Eles eram rei, mas não tinham autoridade. Tanto que ele disse: eu tenho 70 reis, reconhecidos como reis, mas sem nenhuma autoridade. E ele fecha dizendo: eu sei que assim como eu fiz com eles, Deus fez comigo. Eu quero então, irmãos, compartilhar e trazer bem para o contexto que hoje nós estamos vivendo. E eu não sou contra a modernidade, eu não sou contra vivermos num mundo acompanhando os avanços. Nós não podemos ficar para trás, nós não podemos nos esconder, nós não podemos deixar de usufruir aquilo que, por exemplo, a tecnologia nos oferece. Nós temos que saber usar isso. Não somos, os crentes não podem ser, não devem ser, não podem ser alienados. Nós temos que estar acompanhando tudo que está acontecendo, até para sabermos o que vamos falar, como vamos contrapor. E a propósito, essa mensagem está vindo para que nós, esse primeiro domingo, para nós é o primeiro domingo do ano, nós a elejamos como algo a ser perseguido. E eu disse hoje: você não vai sair naquela porta ali, ainda que façamos 200 orações, você não vai sair dali totalmente preparado, mas você tem que se preparar diariamente. Nós temos que eleger, nós temos que colocar como objetivo da nossa vida uma meta a seguir, e perseguir essa meta, esse alvo, com tanta vontade e com tanta convicção, que nada possa, de maneira nenhuma, nos parar. Por que ele cortou os dedos dos polegares, das mãos e dos pés? Primeiro vamos ao das mãos. Ele fez isso para que eles perdessem a sua identidade, passassem a ser pessoas completamente inúteis para o que eles tinham sido eleitos. O polegar, de cara, ele tira a impressão digital de você. Se você não tem o polegar, mas tem outro, mas o principal é o polegar. Mas mais do que isso, ele tira uma série de coisas na nossa vida. Eu quero falar primeiro da identidade, e nós vamos ver a importância de nós perdermos a nossa identidade. Antigamente, irmãos, há alguns anos atrás, os cristãos eram melhor conhecidos pela sua identidade. Deixa eu voltar lá no tempo de Jesus. Eles eram primeiro chamados de nazarenos. O primeiro nome que deram para eles era nazarenos, porque eles faziam aquilo que o Jesus, o Nazareno, fazia. E eles se identificavam tanto com o Nazareno, que as pessoas dizem assim: basta ver esse povo e estaremos vendo o Nazareno. Depois, eles foram chamados de cristãos. Aliás, antes foram chamados de os do caminho, porque eles entendiam
que a pregação de Jesus dizendo, eu sou o caminho, então, esses são os do caminho. Por que eles olhavam para eles? O que fazia? Eu fico pensando, o que fazia uma pessoa olhar um grupo passando ali? Aqueles ali são do caminho. Será que os do caminho usavam uma roupa preta? Será que os do caminho usavam uma roupa amarela e ninguém usava amarela? Eles tinham alguma coisa além da vestimenta. Era algo que era perceptível. Depois eles são promovidos a cristãos. Então, assim como a força de Nazareno, a força do caminho existia sobre aquele povo, a força de cristãos passou a existir e passou a ser a chancela, e até hoje. Mas hoje é muito fácil, a pessoa que não é nada, mas ele não professa uma seita talvez perigosa, ele diz, eu sou cristão. Eu conversei já muitas vezes com alguns amigos católicos, e eles diziam assim, quando a pessoa não é nada, ele diz, eu sou católico. Eu tenho conversado, de vez em quando encontro uma pessoa, diz, eu sou cristão. Ah, é mesmo? E de vez em quando eu pego a pessoa no pulo, porque eu fico tão empolgado, e eu conheço muitos pastores, conheço muitas igrejas, os irmãos sabem disso, e aí, assim, sem querer, eu falo assim, é mesmo? Qual é o nome da sua igreja? E às vezes ele demora a falar o nome da igreja. Minha igreja Quando eu pergunto o nome do pastor, aí ficou difícil, porque às vezes ele não sabe mesmo, mas ele diz, eu sou cristão. Assim como eu já ouvi dizendo assim, você é que time? Ele disse assim, eu sou Flamengo, mas eu não torço não. Se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou. Há cristãos assim, se eu vencer, venci, se eu não vencer, eu não venci, mas eu não sou do diabo. Presta atenção, eu sou cristão. Mas isso não é uma marca. A Bíblia diz que os servos de Deus tinham marcas. José tinha marcas. Em Gênesis capítulo 39, diz que José era tão diferente, que Potifar, quando José foi para a casa dele, viu que Deus estava com ele. E vendo Potifar que Deus era com ele, por que ele viu que Deus era com ele? Por causa das marcas, por causa das diferenciações, por causa do agir, por causa da fé, sei lá. José viveu ali um tempo e depois ele teve outras etapas na sua vida ali dentro mesmo, até ser governador do Egito, a ponto de o faraó, quando o José é chamado, ele interpretou meu sonho. O copeiro falou, e o faraó conta o sonho, ele interpreta, e o faraó fica estupefato, e diz, haveria alguém aqui que tem esse espírito, por acaso? Não, não tem. Ele será o manda-chuva aqui no Egito. Ele é que vai mandar todas as coisas. Ele tinha uma identidade. E o inimigo quer que nós percamos as nossas identidades. Há muitos anos atrás, era muito fácil você ver quem era crente na rua. Era medido pela roupa. Uma pessoa que usava um certo tipo de roupa identificava, aquele ali é Bíblia, aquele ali é crente. Pela forma de se vestir, as pessoas viam. Mas, antigamente, e não muito antigamente, as pessoas eram vistas, você é crente? Por quê? Pelo seu palavreado. Você usa uns termos que são próprios disso. Você usa umas expressões que identificam. Quando Pedro foi interrogado lá, dizendo, você andava com ele? Não conheço. Antes de Jesus ser crucificado, alguém chegou e disse assim, não, pela sua linguagem, pelo seu jeito, você era um deles. E há pouco tempo atrás, irmãos, o crente é aquele que tinha uma palavra só, tinha um compromisso e cumpria o compromisso, não era dado a palavrões.
A modernidade nos misturou sem necessariamente ser preciso que nos misture. Nós podemos ser modernos, mas não podemos perder a nossa identidade, a nossa marca. Conheço algumas igrejas que ainda se vestem bem diferente. Se você for lá, talvez você fique assustado. E aqui, os irmãos que são desta igreja, os irmãos que me conhecem, nós não falamos mal de igreja. Eu estou dizendo, conheço algumas igrejas que preferiram, como conheço igrejas, que os homens sentam de um lado, as mulheres sentam de outro. É uma identidade da igreja. A igreja diz, eu prefiro que seja assim. E Deus deve ter falado com aquele pastor, ele está falando até hoje. Quem somos nós para dizer o contrário? Então nós podemos ser modernos sem sermos diluídos com o que as pessoas que não têm Cristo, ou que não seguem a Cristo, não servem a Cristo, o fazem. Eu posso estar num ambiente completamente moderno e diferente, sem me sentir participante daquele ambiente. Por isso que esse versículo diz, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Mas nós estamos no mundo. Agora, a nossa identidade precisa saltar aos olhos. Esses reis 70, que perderam o dedo polegar, foram reis, eram reis, que o intuito de Adoni-Bezeque, quando cortou os dedos deles, era fazer com que eles realmente perdessem o seu reinado, e que ficassem pedintes. A nossa falta de identidade, ou seja, deixa eu mudar, quando a nossa identidade é visível, ela demonstra autoridade. Quando a nossa identidade é visível, segundo a palavra, a nossa autoridade espiritual é visível. Quando um guarda de trânsito, onde um guarda federal, pode ser magrinho, raquítico, mas se ele estiver vestido com uma vestimenta de polícia federal, cap, apito, revólver está aqui, e ele chegar no meio da estrada, e está vindo lá uma Scania de 16 eixos, 294 rodas, ele faz assim e ela vai parar, e ele é magrinho. Porque o motorista diz, ali há uma autoridade, e eu estou vendo pela identificação, pela identidade. Quantos irmãos estão entendendo? E a nossa identidade não é roupa, mas é a forma com que nós nos vestimos, é a forma com que nós nos falamos, se está atrelada à palavra de Deus. E eu não estou dizendo, irmãos, que uma roupa é errada ou roupa é certa, porque são costumes, usos e costumes de igreja. Eu estou dizendo é como nos posicionamos contra aquilo que nos domina, uma moda, alguma coisa. Como é que eu sei isso? Sei disso quando a minha palavra de identidade está atrelada à Bíblia e o diabo treme quando eu chego e falo e solto a voz, como vimos hoje. Éramos um povo visivelmente sujeito à direção de Deus. Hoje, irmãos, eu fico assustado de ver evangélicos que são cabeça e não são corpo, como eu preguei domingo passado, na virada, aliás. Nós queremos ser cabeça, nós somos donos do nosso nariz, nós usamos a liberdade. O apóstolo Paulo fala que nós não devemos usar essa liberdade para ser contra nós essa liberdade. Hoje nós vemos um povo, infelizmente vemos, mas isso está na Bíblia. O apóstolo Paulo mesmo diz, vai chegar um tempo que as pessoas vão ser donas de si, vão querer ouvir aquilo que eles gostam de ouvir. Pessoas que são autossuficientes. Eu andei por muitas igrejas cantando e pregando, os irmãos sabem. E eu tenho o hábito de dizer, Deus te abençoe.
E um dia eu me surpreendi que eu falei isso para uma pessoa, ele disse assim: eu já sou abençoado. Você não quer mais bênção? Não preciso, Deus já me deu toda a sorte de bênção quando morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, eu sou autossuficiente, eu não preciso. E agimos dessa forma, nós perdemos. Que identidade nós perdemos? Nós perdemos a identidade de sermos dirigidos por Deus, de sermos dependentes de Deus. O povo de antigamente, os cristãos, eram dirigidos, eram dependentes. Jesus era dependente de Deus. Todas as coisas que ele fazia, normalmente, depois que ele fazia, ele se retirava: Senhor, é isso mesmo, eu fiz isso assim, assim. Na hora que algo estava apertando, que ele sabia que ele ia passar por uma situação difícil da crucificação, ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. E nós estamos perdendo a nossa identidade, a identidade de ovelhas. Quando o Salmo 23 nos compara a ovelhas, e Jesus é o nosso pastor, ele diz: vocês não conseguem ser nada se não houver Jesus na vida de vocês, se não houver um pastor guiando, vocês não conseguem. E às vezes nós somos parecidos com ovelhas, mas somos bodes. Sabe qual é a característica diferente do bode para a ovelha? Talvez você não saiba, mas eu sou da roça, eu sei. É que o bode dá muita cabeçada. Alguma coisa que vai acontecer, ele mete a cabeça em você, ele dá muita cabeçada. E às vezes nós temos essa identidade dentro de nós, perdemos a identidade de sermos cordeirinhos do Senhor, mas cheios da autoridade, porque Ele nos deu a autoridade. Agora olha que coisa interessante, ele diz aqui, no versículo 7, ele diz assim: Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Eu vou fazer aqui uma colocação, porque a Bíblia, ela é toda assim, principalmente o Antigo Testamento apontando para o Novo, diz assim: 70 reis, com 70 propósitos, deixaram de fazer aquilo que fizeram, e estão subjugados a mim. Irmãos, a figura de Adoni-Bezeque aqui é a figura do inimigo, é a figura de Satanás. Ele figura aqui como um rei que subjugava as pessoas que mandavam. Mas agora presta atenção, hoje nós lemos Lucas capítulo 10, no versículo 1, e Lucas capítulo 9 começa, mas Lucas capítulo 10, no versículo 1, diz o quê? Solta lá. Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72. Algumas versões apresentam 72, mas a maioria das versões apresenta como 70. E a visão e a comissão desses 70 é que eles fossem pelas casas, fossem pelas cidades, cumprir o propósito de autoridade. A Bíblia diz, não vamos repregar o que pregamos de manhã, a Bíblia diz que eles chegariam nas casas, eles curariam enfermos, expulsariam demônios, primeiramente chegariam e deixariam a paz do Senhor naquela casa. Se eles aceitassem, ok, se não aceitassem, a paz voltaria para eles, e que eles subjugariam o inimigo. O versículo 19, se você puder botar para mim, o versículo 19 diz assim, ó, Jesus falando com eles: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Estou no Novo Testamento. No Antigo Testamento, um rei endemoniado, perseguidor do povo de Deus, rei dos cananeus, um povo opressor, ele vem e tira 70, é muita coincidência,
É muita coincidência. Não há coincidências na Bíblia. 70 é um número importante também na Bíblia. E esse rei tirou os seus reis de ação da ação e colocou-os debaixo de sua mesa, figurativamente, pegando as migalhas, ou seja, reis que perderam a sua autoridade. Mas o dedo polegar não apenas tira a identidade, ele tira a capacidade de guerrear, de lutar. Quando nós perdemos esse dedo aqui, os reis perdiam a capacidade de, olha para mim, segurar a espada, olha aqui, ó. Agora imagina eu segurando a espada com isso daqui. Então eu já não posso guerrear porque eu não tenho o polegar. E o que é perder a nossa capacidade de guerrear? É quando o inimigo nos mistura, quando o inimigo nos tira completamente da ação, ao nos induzir que nós não devemos mais ler a Bíblia, que nós não devemos mais orar, que nós não devemos mais jejuar. Há pessoas, infelizmente, irmãos, há pessoas chamadas cristãs nas redes de televisão, avisando, não é necessário orar, porque Jesus já fez tudo por nós, você não precisa orar, você não precisa jejuar. Esse negócio de jejum, eu ouvi um dia alguém falando, é falta de fé, você se matar, deixar de comer, para Jesus fazer alguma coisa na sua vida, e nem entende de jejum, porque jejum não é para isso. Nós perdemos a capacidade, quando o nosso polegar, que nos faz lutar, é arrancado da nossa vida, e a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Pedro diz isso, nós somos uma nação santa, povo adquirido de Deus, reis e sacerdotes. Significa dizer que nós reinamos sobre o inimigo, nós temos autoridade com a nossa voz, que o Senhor nos deu. Ele está dizendo ali, eu dei autoridade. Só, pastor, mas ele deu só por um tempo, mas depois ele vai dar essa autoridade. Em Atos capítulo 2, ele deu ali para um treinamento rápido, depois ele disse, agora vai descer sobre vocês o poder, a autoridade, e vocês vão guerrear. E se nós deixarmos que o inimigo nos tire esse dedo, nós perdemos a capacidade de segurar a espada. E qual é a espada? É a palavra de Deus. Eu não quero fazer uma enquete aqui, mas eu gostaria de perguntar, você tem lido a Bíblia? Você tem estudado a palavra? Você tem se adaptado que a Bíblia, você tem crido na palavra? Porque se você não crê na palavra, você tem uma espada pendurada na parede, e ela pode ser afiadíssima, mas ela não fazia mal a ninguém, porque ela está pendurada. E o inimigo quer exatamente que nós percamos essa capacidade de guerrear, e não lendo a Bíblia, nós não conhecemos o versículo, e o inimigo fala uma bobagem no nosso ouvido, é verdade, não, mas está escrito, Jesus citou a Bíblia no deserto, quando ele estava lá, uns 40 dias, se preparando para oficialmente servir o rei, o Deus poderoso, e então Satanás se aproxima dele. E Satanás soltava alguma coisa que estava na Bíblia, e algumas vezes incompleta, ao seu bel prazer, ele soltava a palavra, mas também está escrito. A palavra de guerrear, a palavra sobre guerrear, a pastora aqui, quando abriu o culto, ela deu as palavras, nós temos que guerrear contra algumas coisas que nos paralisam, e o inimigo sabe o que nos paralisa, preocupações nos paralisam, tristeza nos paralisam, ansiedade, medo. Isso são coisas que nós vencemos com autoridade, mas como se eu não tenho a palavra de Deus na minha vida como um norte, se eu não sei, se eu não conheço, nem sequer eu cito um versículo. Antigamente não era qualquer coisa que nos abalava. Parece que os crentes eram mais cascudos. Hoje basta um comentário e nós desistimos de prosseguir. Basta alguns comentários. Eu já contei isso aqui uma vez, mas há muito tempo,
E há muitos irmãos, depois que eu contei isso, e há pessoas que talvez não tenham vindo ao culto aquele dia, então vale contar. E se você já ouviu, por favor, guarde contigo, amém? Eu era uma criança, talvez de uns 9 anos de idade, 8, e morava no interior do Espírito Santo, e como todo mineiro ou capixaba, eu era capixaba, sou capixaba, quando chega ali para dezembro, eles fecham o comércio ali, entregam, deixa alguém tomando conta, e vazam para as praias do Espírito Santo. Então eu morava no Espírito Santo, então vem uns mineiros, invadem ali, tem bairros que são só dos mineiros, o nome dos mineiros, né? Hoje então está demais, mas naquela época já existia. E existe uma cidade que a gente gostava de ir, todo ano papai ia para lá. Papai tinha um açougue, ele fechava o açougue, botava um aviso lá, só voltamos em fevereiro. E passávamos ali, Iriri, te recomendo, a praia é legal, hoje deve estar muito maior. E nós estávamos lá, Iriri, uma turma da igreja, uns 15 famílias da igreja, a igreja dava uma esvaziada, todo mundo ia para a praia. Capixaba não tinha praia lá no interior, né? Não ia para a praia. E aí o que aconteceu, irmãos? Nós estamos com 4, 5 dias em Iriri, uma alegria, eu estava igual pinto no lixo, todo mundo lá, os amigos, e veio uma notícia. Isso tem muitos anos, né, irmão? Porque hoje passava um zap, ligava a televisão, via lá, e veio uma notícia que choveu tanto em Guaçuí, que a cidade estava inundada. A cidade estava inundada. E eu comecei a pensar, meu carrinho que eu ganhei de Natal está boiando dentro da água. E comecei a chorar. E aí todo mundo recolheu tudo. As 6, 7 casas que nós viemos de Guaçuí, as famílias que viemos de Guaçuí, recolhemos tudo. Contratamos um caminhão e vamos lá. Irmãos, qual não foi a tristeza? Nós estamos chegando em Guaçuí, um sol miserável, terra seca, poeira que não acabava mais. E fomos descobrir depois que aquele pessoal queria uma vaga em Iriri, não tinha. Então eles nos fizeram. Você está pensando que é mentira isso? Isso é sério. Isso é sério, irmãos. Eu vou ocupar o púlpito da igreja para falar um... Irmão, nós levamos uma, como é que chama? Uma lesa, voltamos, aí depois não dá mais para voltar, nós entregamos as casas, levamos uma lápia para os proprietários e nós voltamos. O que é isso? Nós acreditamos numa notícia, pastor, mas não tinha jeito mesmo. Tinha jeito, tem jeito. Pegava, então vamos ficar aqui 3 horas, 4 horas de viagem, 5 horas de viagem, dali, com a estrada que tinha naquela época. Hoje você faz em 2 horas e meia. Alguém ia lá, só vai lá e nós vamos ficar aqui e ver como é que está a situação. Nós não fizemos, nós não checamos. E isso acontece conosco, irmãos. Nós somos muito mais ligados nas informações que nos podem tirar do processo de Deus do que as informações que podem nos levar ao processo de Deus. Nós somos muito assustados. Nós somos rasos. Eu estou generalizando, tá, irmãos? Você não vai sair da igreja dizendo, pastor, fiquei muito chateado com o senhor disse que eu sou raso, eu sou profundo. Tá bom, amém, meu irmão. Há outros profundos, mas há muita gente rasa, que acredita em qualquer coisa. Você soube de quê? Nem te conto. Não precisa contar. Ele não soube, o outro não contou e ele saiu. Perda da capacidade de lutar, de guerrear. Às vezes, nós chegamos num lugar onde eles nos passam um diagnóstico de alguma coisa, ou de enfermidade, ou de um emprego que nós estamos procurando, e nós metemos o rabo entre as pernas como um cachorrinho, e saímos, e não lutamos, não determinamos, não, em nome de Jesus, eu não aceito essa palavra de derrota. Nós temos segurado batatas quentes na nossa mão, quando não deveríamos segurar, devolver essa batata quente na mão daquele que está proferindo mentiras. Nós aceitamos quando alguém diz assim, vai ser muito ruim, vai ser ruim, já é ruim, porque 2 concordaram, a Bíblia diz que quando 2 concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu.
Nós somos muito fracos às vezes, não lutamos, não guerreamos. Não, eu não aceito. Mas para algumas coisas nós fazemos isso. Eu quero um show daquele lado, coisa. Não tem mais. Ah, não, eu não aceito. Eu vou lá. Eu vou ficar 2 horas na fila, 5 horas na fila. Mas eu não aceito. Nós precisamos ser assim com as coisas de Deus, porque isso é que nos dá autoridade, inclusive para conhecer, para conquistar as coisas materiais. Por isso que a Bíblia diz: busque primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, viva sob domínio, sob o governo do reino. Seja súdito onde o rei manda em tudo. Uma palavra dele já basta. Viva nisso e você vai conquistar aquilo que você precisa. É isso que o versículo diz. E nós somos guerreiros para algumas coisas, mas não somos guerreiros para outras coisas. Há poder na sua palavra, meu amado, ou não há poder mais, porque você perdeu o dedo polegar, você não tem conseguido segurar a sua espada, você não tem conseguido crer no que a palavra te diz. Aqui está escrito, você leu, e o inimigo vem e fala um negócio no seu ouvido, o ponto do inimigo sopra aqui, você disse: mas isso aqui era para aquele tempo, né? Mas isso é porque foi com Elias. Mas isso aqui foi com Pedro. Pedro é Pedro. Não, o nosso Deus é o mesmo. Terceiro e último, ele corta os dedos dos pés. Eu não sei se você sabe, mas pode perguntar à medicina. Eu fui ler um pouco sobre isso. Aí fui lá. Tirando os polegares dos pés, você perde o equilíbrio. Sabia? Perde. Você não perde todo o equilíbrio, mas perde o equilíbrio suficiente para te tornar um guerreiro. Então, os reis que não tinham o dedo do pé, eles não podiam ir para a guerra. Primeiro, porque eles perdiam o equilíbrio. Segundo, porque o dedo do pé faltando, a ausência do dedão do pé, do polegar, faz com que eles caminhem menos. Eles se cansam mais. Isso é ciência, está lá escrito. E eu não sei porquê, mas eu também não quero saber porquê. Eu só não quero perder meu dedo do pé. E o que é perder o equilíbrio? A perda do nosso equilíbrio, em dado momento nós estamos diluídos e achando que vale tudo, parece que tudo é possível, assim, tudo é permitido, que Deus é maravilhoso, e Deus é bondoso, nós estamos na dispensação da graça, e estamos, então tudo é possível, e nós ficamos desequilibrados doutrinariamente falando, mas desequilibrados com as nossas atitudes. De repente nós somos aquele crente que recebemos uma notícia boa, aprovação de um concurso. Pastor, eu quero dar um testemunho. Pois não, qual é o seu testemunho? Pastor, 5.000 candidatos, 10 vagas, eu passei. Uhul! Vem dar o testemunho. E ele chega, ele pula, e ele quase que faz que as pessoas que não estão estudando passem a estudar, e ele faz um alvoroço. Daí um pouco tempo vem uma notícia: o governo pretende eliminar não sei quantos candidatos, ele para baixo. Vou perder minha vaga. É o chamado crente ioiô. Uma hora ele está em cima, outra hora ele está embaixo. Ele é desequilibrado, mas desequilibrado também doutrinariamente, as doutrinas bíblicas. Uma hora ele crê num negócio que ele não podia crer, outra hora ele não crê numa coisa que ele tinha que crer. Isso é desequilíbrio. Uma hora ele crê piamente que Deus está enviando para ele ser missionário na África, e ele já sai correndo comprando a passagem, e não era para ir para a África naquela semana ou naquele mês. Desequilibrado, ele não ouve. Outra hora, ele está tão para baixo que ele acha que não vale a pena nem evangelizar. As doutrinas bíblicas parece que ficaram fora de uso. Não são leis bíblicas, são doutrinas bíblicas. Para a pessoa ser doutrinada, ser ensinada. Não são coisas que prendem as pessoas e amarram no lugar e não deixam as pessoas. Não, são direções. Você quer aprender de direção? Muita direção? Leia o livro de Provérbios.
Você quer ser uma pessoa sábia, inteligente, próspera? Leia Provérbios, do capítulo 1 ao 31, são 31 capítulos. Você vai ver coisas tremendas. Você quer saber como se portar na vida cristã? Leia as cartas de Paulo a Timóteo, a Tito, a Filemon. Você vai ver coisas tremendas, totalmente atuais. Mas agora vem o melhor da festa. A Bíblia diz que este homem, Adoni-Bezeque, era um homem mau. Um homem que gostava de fazer maldade com o povo de Deus. Você conhece um homem, entre aspas, homem, que gosta de fazer maldade contra o povo de Deus? Qual é o nome dele? Vocês estão com medo de falar, irmãos? Não vai acordar vocês de madrugada, não. É Satanás. Satanás é o nosso adversário. Ele não é o nosso inimigo. Ele é inimigo de Deus. Presta atenção nisso. Mas ele é o nosso adversário. Por que ele é nosso adversário? Por algumas situações, mas uma das quais não permitir que nós cheguemos à presença de Deus e sejamos honrados como servos que somos, povo eleito, nação santa, adquirido, sacerdócio real. Ele não quer. Ele tem uma raiva disso, que ele se rasga todo. Esse homem representava esse povo. Esse homem, esse diabo. Então, Adoni-Bezeque é uma figura, assim como o faraó é uma figura de Satanás, biblicamente falando. E o Egito era uma figura do mundo, biblicamente falando. Esse homem é o nosso adversário. E aprove a tribo, uma das 12 tribos. Que tribo é essa que cai para ela para liquidar o diabo? Qual é a tribo? A tribo de Judá. Isso me faz pensar em alguma coisa. De onde o nosso Jesus descende? Ele é chamado de quê? Eu não estou ouvindo os irmãos já foram embora, eu não vi. Dá um grito aí: o leão da tribo de Judá. E ele foi designado, esse leão da tribo de Judá, lá em Gênesis, a fazer o quê? A pisar a serpente, a matar, a segurar, a aniquilar o inimigo. Eu fico arrepiado, irmãos. Que coincidência, pastor? Você que pensa que é mesmo. Mas Deus direcionou que Judá, de onde virá o nosso leão, veio, né? O nosso leão viria, e já veio. O nosso leão da tribo de Judá, Jesus, é esse que agora vai pegar Satanás e vai cortar os dedos polegares das mãos e dos pés. Pastor, como é que eu faço isso? Você quer aprender a fazer isso? É agora. Anote. Não tem anotado aqui não, mas está fácil, porque você já entendeu a mensagem. A primeira coisa, para você cortar, primeiro que o diabo é espírito, você não vai cortar o dedo dele, mas vai cortar. Quer ver? Primeira coisa, você vai quebrar a identidade de Satanás na sua vida. Eu comecei dizendo que os cristãos são a identidade de Cristo, e Cristo está em nós, e nós precisamos ser vistos como Cristo. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para você ver Jesus hoje, você tem que olhar para um de nós, senão você não consegue ver. Porque Jesus, você só vai ver frente a frente, quando Ele voltar. Depois de buscar a igreja, Ele voltar, e as pessoas o verão. Todo olho, a Bíblia diz, o verá. Mas hoje, para eu ver Jesus, eu tenho que olhar para você e você olhar para mim. Nós temos que identificar Jesus com as nossas atitudes. Mas muitas vezes, e nós já vimos aqui, olhamos a pessoa e diz assim: vamos ali orar por aquela pessoa ali, já se prepara, alguém fica por trás. Por quê? Eu estou vendo o diabo nele. Para eu cortar os dedos polegares do diabo na minha vida, eu corto a identidade dele.
significa que as coisas que agradam a Satanás não podem me agradar. As coisas que Satanás faz para que o sirvam, eu não posso fazer. E eu não estou falando de costumes, eu não estou falando de festinhas, eu não estou falando de coisas muito pequenas. Eu estou falando de ou falta de autoridade. Quando eu encontro um crente medroso, eu encontro a identidade de Satanás na vida dele. Mas quando eu encontro um crente cheio da autoridade, falando palavras de vida que edificam, eu vejo a identidade de Jesus. Então, para eu cortar os dedos polegares das mãos de Satanás e fazer com que ele perca a identidade, significa dizer que nunca mais o que ele falar para mim vai ter valor. Ao contrário, as pessoas vão ver entrar por um ouvido e sair por outro. Eu não serei mais medroso, eu não serei mais mentiroso. Você acredita que tem crente que mente? Não, não acredita, né? Não deve ter. Aqui na igreja não tem não, mas em outros lugares tem. Identidade de Satanás. Sabe o que a Bíblia diz? Que a mentira é do diabo e ele é o pai. Sabe o que é o pai? A matriz, o fabricante, o dono. Ele é o dono da mentira. É uma outra identidade. Rebelião. Se você é uma pessoa que gosta de ser rebelde e tal, você tem uma identidade de Nimrod. Quem foi Nimrod? Já preguei aqui, está lá em Gênesis capítulo 11, se não me engano, é o camarada que criou ali, que liderou para fazer a Torre de Babel e depois vem a Babilônia, que será destruída, está no Apocalipse. Então, se você tem um espírito rebelde, você não tem identidade de Cristo. E a Bíblia diz que a rebelião é o pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Está escrito. O medo, a solidão, a pessoa, não posso ver ninguém, só quero viver num quarto, isso é do diabo, irmãos. Já falei isso muitas vezes, vamos falar outras. Esse ano eu vou falar muitas vezes. No inferno não haverá comunhão, se não troca o negócio de Deus. A comunhão é de Deus, Ele que inventou esse troço. No céu haverá comunhão, mas pode ser que 20 milhões de pessoas, não sei quantas, vão para o inferno, eles não vão viver em comunidade. A Bíblia diz que eles viverão isolados. Se você não acreditar, vá para lá para conferir e depois me fala. É assim que a Bíblia diz, eu tenho que crer no que a Bíblia diz, senão não tem graça. Pô, aqui está uma festa geral, hein? Meus amigos, tudo lá, tudo corrupto, tudo. Esses aí que você conhece, esses corruptos, esses ladrões, tudo, mas tudo viver isolado. Você vai ouvir o gemido dele. Você não, né? Que você não vai estar lá, né? O sujeito vai ouvir o gemido deles. E por fim, como é que eu posso cortar o dedo de Satanás? Eu preciso cortar. Porque Deus me deu essa autoridade. Esse leão da tribo de Judá vem em Lucas 10, 19, e diz, eu vos dou toda a autoridade, e nada lhes fará mal. Vocês vão pisar a cabeça da serpente, se beberem algum veneno, não lhes fará mal. Você tem sobre o poder das trevas. E diz, ide, curar enfermos, expulsar demônios. Como? Com autoridade. Como é que eu corto esse dedo para esse camarada não andar mais atrás de mim, não guerrear contra mim? Desequilibrando ele. E como é que eu desequilibro ele? O apóstolo Paulo já disse, enchei-vos do Espírito, você mata a carne. Você não pode tirar a carne da sua vida, mas você pode esvaziar o Espírito. Mas você também pode esvaziar a carne, enchendo do Espírito. Desequilibrar o inimigo dentro de nós você não vai parar, ele vai vir. O apóstolo Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso inimigo, adversário, ele é nosso adversário, vosso adversário anda dando voltas ao derredor, como faz o leão.
rugindo como faz o leão. Quando ele quer pegar a sua presa, ele fica dando volta, e ele fica achando uma oportunidade. Então, como é que eu desequilibro esse camarada? A minha boca precisa ser boca de louvor, mais do que boca de murmuração. Eu posso murmurar uma vez ou outra, e murmurei, eu tenho que, para cada murmuração, 5 glória a Deus, aleluia, e louvado seja Deus. Eu desequilibro. Falando palavras de vida, eu desequilibro aqueles que trazem palavra de morte. Eu preciso cortar, e essa autoridade me foi dada a você. Você vai dizer amém ou não? Só os que disseram amém, ou todos querem quebrar essa autoridade? Irmãos, está nas nossas mãos. O inimigo está fazendo uma festa no nosso meio, porque ele sabe que se deixar a gente crescer, ele será derrotado. Nós temos sido bois, e o boi só não quebra a cerca de arame farpado que ele está preso no pasto, porque ele não sabe a força que ele tem, ele não raciocina, porque se ele soubesse, ele metia o peito na cerca e sai levando tudo. Ele leva tratores, caminhões atolados na lama, ele tem muita força, mas ele não tem raciocínio. Tiraram-lhe o raciocínio, ele nasceu para ser boi daquele jeito ali. E muitas vezes nós somos cristãos, mas somos inúteis nas nossas ações. Somos tecnicamente cristãos, e o Senhor quer que nós sejamos de verdade cristãos, cheios da autoridade de Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Eu não sou muito de ouvir o que é que os pastores estão pregando, não sou, mas de vez em quando cai na minha rede. Irmãos, eu estou assombrado, feliz com a quantidade de pastores que têm pregado sobre esses temas, de nós não nos derrotarmos, que nós somos autoridade de Deus, e eu falei, meu Deus, e ele está falando em todos os lugares da terra, a todos aqueles que professam o nome do Senhor Jesus. E eu quero orar por você nesta noite. De repente você olhou assim, nossa, o pastor está bravo. Não, você já imaginou eu falando de autoridade? Irmão, vocês precisam ter uma autoridadezinha, né? Cuidado, o inimigo não é mole não. Vai com autoridade para ele, vai. Eu trabalhei com um japonês lá em São Paulo, há muitos anos atrás, assim que eu mudei para São Paulo, no banco. E o japonês, não sei nem se ele é vivo mais, que ele era bem mais velho que eu, Siokichi Kanashiro era o nome dele. Mas ele tinha voz muito mansa. E as agências, ele era tesoureiro geral do banco, as agências aprontavam com ele, não mandava na hora o malote, não fechava, e ele vinha muito bravo comigo, falar comigo. E o bravo dele, revoltado, era assim, senhor Isaías, a agência tal não fechou malote, ele estava muito bravo, chegava a tremer a boca, mas era isso aqui. Aí eu falei, Kanashiro, pega o telefone aqui na minha frente, faz favor, liga para lá, mas liga, dá uma bronca. Ele começava a falar, Kanashiro, forte com eles, Kanashiro, não é possível, é a 10ª vez. Ele, assim não dá, e as agências continuavam fazendo. E às vezes nós chegamos perto do diabo e adulamos o diabo. Ô diabinho, eu não tenho muita coisa contra você não, tá? Eu sou até, às vezes, sou teu amigo. Mas sai daqui, cara. Arranja outro lugar para você ir. E nós estamos deixando, porque ele é safado nesse sentido. Se não for muito claro a autoridade sobre a vida dele. Por isso que eu estou dizendo, você tem que cortar os dedos das mãos e dos pés. E Deus te deu essa autoridade. Se você vai exercê-la, não sei, aí é contigo. Nós não vamos ficar conferindo. Nós não vamos ficar. Mas você pode ter certeza que se você não cortar o dele, ele vai cortar o teu. Aí você decide. Quero orar pela sua vida. Existe alguém aqui nesta noite que esteja passando por uma situação adversa? Não é natural.
Por exemplo, na sua família, as coisas estão mais ou menos, mas precisavam estar melhor, porque já foram melhores. E deu uma caída. Você está perdendo a autoridade, eu estou falando marido, mulher, filhos, você está perdendo a autoridade sobre o inimigo? Você está esquecendo como é que é dar uma ordem para eles? No meu ouvido não, sai daqui em nome de Jesus, eu te ordeno pela autoridade que Cristo me designou. Se você está passando por alguma situação adversa na sua família, no seu emprego, você perdeu o controle de alguma coisa, pastor, como é que eu posso recuperar? Vamos cortar o dedo do Adoni-Bezeque agora. Agora preste atenção. Quando ele viu que ele estava vencido, o que ele fez? Fugiu. Muitas vezes nós estamos deixando só o diabo sair de perto de nós. Nós temos que eliminar a autoridade dele e a identidade dele. Amém? Há alguém que precisa de uma oração especial nesse momento? Só fazer assim com a mão. Eu não vou te perguntar detalhes, nada. Vou orar por você. Alguma coisa especial. Seu pastor, essa mensagem falou no meu coração. Lembra de mim. Eu preciso. Amém, Zélia. Tem mais alguém? Alguma? Amém, Marquinhos. Amém. 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 Verônica. Maria Elisa. Quem é essa mão aí? É da Marcília? Marcília. É porque estava atrás, eu não vi. Amém. Tem mais alguém? Não tenha vergonha, meu amado. É seu. Essa autoridade é sua. Eu vou orar e você vai orar comigo. Nós vamos orar e você vai dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu exerço essa minha autoridade. Eu não sei se você vai pegar qual instrumento.